Imaginemos o seguinte cenário. Pesar 167 quilos e quase sofrer um AVC, dando apenas uns poucos passos sobre uma geleira na Argentina. Nossa, é uma situação limite extrema, né? Totalmente. E precisar de um coquetel diário de remédio só para conseguir circular o sangue, dormir e viver minimamente. Aham, uma falência quase total do corpo. Pois é. E aí, apenas 8 meses depois, os níveis de testosterona dessa mesma pessoa disparam para impressionantes 1.000 miligramas por decilitro. Caramba. É uma energia de super-herói reconquistada, né? Exato, uma vitalidade que parecia completamente perdida e que é recuperada quase num passe de mágica. É uma montanha-russa inimaginável. Completamente inimaginável. E, muitas vezes é bem mal compreendida. Sem dúvida, porque é a diferença brutal entre um corpo em colapso sistêmico total e um renascimento fisiológico que é extremamente agressivo. E esse renascimento, olha, não é isento de pedágios muito altos. Bom, na nossa exploração de hoje, o objetivo é entender exatamente como a máquina humana sobrevive, se adapta e se transforma após a remoção cirúrgica de uma parte imensa do estômago. Um tema fascinante. Sim, nós vamos mergulhar fundo no livro Experiências de um Pós-Bariátrico Sleeve, que foi escrito por George W.A. Cormack. Um relato muito rico, diga-se de passagem. E a missão deste mergulho profundo não é fazer a leitura chata de um manual médico ou de regrinhas nutricionais. A missão é olhar para além daquelas fotos de antes e depois que a nossa sociedade adora celebrar na internet, sabe? Com certeza. Aquelas imagens mostram o emagrecimento, mas, escondem o suco gástrico, a guerra hormonal e a disciplina brutal dos bastidores. Exatamente. E essa é uma distinção fundamental para quem nos acompanha. O relato na obra é muito visceral e cru. É de uma honestidade chocante até. Sim. O autor se coloca numa posição de extrema vulnerabilidade, atuando meio que como um observador científico do próprio corpo, né? Aham. Ele documenta as vitórias, claro, mas detalha também os grandes sustos e a batalha psicológica diária contra a ansiedade. É um testemunho que tem um valor inestimável para pacientes, familiares e até profissionais de saúde. E para qualquer pessoa interessada nas engrenagens da verdadeira transformação pessoal. É fascinante como a cultura aplaude o resultado final da perda de peso, mas raramente quer entender a mecânica da dor que constrói esse resultado. É o famoso celebrar a linha de chegada ignorando a maratona. Exato. Então, para entender a magnitude dessa mudança, a gente precisa olhar para o ponto de partida. E o livro detalha que o fundo do poço foi completamente invisível. A obesidade mórbida ali não aconteceu da noite para o dia, né? Não mesmo. O autor relata que era um atleta radical até os 35 anos. Corria meias maratonas, andava de skate, pesava entre 80 e 82 quilos. Super ativo. Super. E aí a vida corporativa chegou e cobrou preço. É o que a gente pode chamar de cegueira gradual da produtividade. O estresse crônico, o excesso de trabalho e as obrigações criam um ambiente metabólico desastroso. Uma bomba relógio. Total. A obesidade, em muitos casos, como o que é retratado na obra, atua primariamente como um sintoma. Um sintoma de quê, exatamente? Gado, sabe? Onde a comida e aquelas bebidas nas infinitas reuniões de negócios acabam virando a única válvula de escape química rápida. Certo, vamos desempacotar isso aqui, porque me lembra muito a analogia do sapo na panela de água fervente. Ah, essa analogia é perfeita. Né? Se a gente joga um sapo na água quente de uma vez, o susto faz o animal pular fora. Mas se a água esquentar bem devagar, o corpo cozinha sem perceber. Exatamente o que aconteceu com ele. Pois é. Aos 42 anos, ocorreu um aviso claríssimo. Houve um pico de estresse absurdo. Uma ida correndo para o hospital com a pressão marcando 16/10. Altíssima. E lá, o médico fez uma intervenção super sarcástica. O médico perguntou qual era a profissão dele, ouviu que era empresário e respondeu algo do tipo: se você morrer hoje, não leva a nada. Nossa, um tapa na cara. E completou dizendo que em breve a empresa colocaria outra pessoa na cadeira dele e em casa os filhos logo teriam um novo companheiro para suprir a ausência da mãe.
O que é fascinante aqui é como o cérebro humano reage a um trauma ou a um aviso dessa magnitude quando está imerso na negação. Verdade. O autor conta que, naquele momento, achou o médico incrivelmente audacioso e até desrespeitoso. A pessoa não quer ouvir a verdade. Não quer. E a panela continuou esquentando. O ganho de peso foi totalmente mascarado pelo sucesso profissional, a conta bancária estava cheia, as viagens com a família aconteciam com frequência e o cérebro meio que trapaceou a percepção da imagem no espelho. Ele relata que até chegar aos 110 quilos, a vida ainda era uma grande festa. Havia prazer em comer e beber sem sentir aquele impacto físico imediato. Mas a conta matemática do corpo sempre chega, né? Sempre chega. Pouco antes da pandemia, o peso atingiu 135 quilos. E com o isolamento em casa, o ponteiro da balança saltou lá para os 167 quilos. É um pulo muito rápido. Demais. É nesse momento que as humilhações públicas e os perigos reais começam a destruir qualquer tipo de negação que ainda existisse. As barreiras mecânicas do mundo físico começam literalmente a rejeitar a pessoa, sabe? Exatamente. Precisar pedir aqueles extensores de cinto de segurança no avião porque o cinto normal simplesmente não fecha. Isso afeta muito o psicológico. Muito. Ou aquele episódio na viagem para Disney, onde caminhar meros 50 metros se tornou uma missão impossível. Ele precisou usar um carrinho elétrico o tempo todo lá. Mas teve aquele momento mais grave, né? Sim, o clímax do perigo rolou na Argentina, na geleira Perito Moreno. Ele pesava 120 quilos na época, era o único obeso do grupo e houve a tentativa de subir a geleira. Uma exigência física absurda. O rosto ficou completamente vermelho e quase ocorreu um AVC logo nos primeiros passos. Foi um flerte muito direto com a morte. O corpo estava em falência múltipla, tomando remédio para pressão, ansiolítico para dormir e até estimulantes para manter alguma função sexual. Tudo porque o sistema vascular estava em colapso. Diante desse cenário de falência sistêmica, a decisão pela cirurgia bariátrica muda totalmente de figura. Deixa de ser estética, né? Exato. Não estamos falando de um procedimento para caber numa roupa bonita. É uma intervenção cirúrgica de resgate, uma medida extrema de sobrevivência mesmo. E a técnica escolhida foi a sleeve. E como o nosso objetivo hoje é fazer um mergulho profundo, eu acho super importante esclarecer o que isso significa na prática. Bom ponto. Como a gastrectomia vertical, que é o sleeve, difere das outras cirurgias e por que o impacto inicial no organismo é tão violento. Então, diferente do bypass gástrico, onde há um desvio do intestino para evitar a absorção de nutrientes, a técnica sleeve foca exclusivamente no estômago. Só no estômago? Só nele. O cirurgião remove cerca de 80% do órgão. O estômago, que antes era uma bolsa elástica e expansível, é transformado num tubo estreito e rígido, parecido com uma manga de camisa. Daí o termo em inglês sleeve. Isso mesmo. Isso cria uma restrição mecânica muito severa. A capacidade gástrica cai para um limite inegociável, de 300 a 350 gramas por refeição. Uma mudança mecânica brutal que gera umas reações em cadeia impressionantes, né? A pressão alta sumiu. A glicose, que estava totalmente descontrolada, caiu para a marca ideal de 83. O fim da dependência de remédios para dormir também. Pois é, mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante, a tal da explosão hormonal. Ah, essa parte é incrível. O autor relata que a testosterona saiu de anêmicos 73 mg por decilitro para incríveis 1000 mg por decilitro em apenas 8 meses. Um salto gigantesco. A sensação que ele relata aos 59 anos era de ser o próprio super-homem, com a libido lá no teto. Como a simples remoção de parte do estômago causa uma alteração endocrinológica tão monumental assim? Olha, essa é a beleza oculta da nossa biologia. A resposta não está no estômago cortado em si, mas sim na gordura que derreteu nos meses seguintes à cirurgia. Como assim? O tecido adiposo, a nossa gordura corporal, não é apenas um isolante térmico ou um peso extra que a gente carrega. É um órgão endócrino, ativo. Um órgão? Sim, e as células de gordura produzem uma enzima chamada aromatase. O papel dessa enzima é literalmente converter a testosterona do corpo em estrogênio. Nossa, então o corpo dele estava lutando contra ele mesmo. Exatamente. Durante a obesidade mórbida, o próprio corpo do paciente
estava destruindo a testosterona circulante. Ao perder uma quantidade massiva de gordura rapidamente, essa fábrica de aromatase é desligada. Uau, faz todo sentido. O sistema endócrino se liberta e a testosterona natural volta a inundar o organismo. É pura mecânica e química atuando em conjunto ali. Isso explica muito bem esse vigor e a energia toda. Mas o relato dele não permite romantizar o processo, né? Porque existe um verdadeiro furacão fisiológico na adaptação a esse estômago novo. Sem dúvida, não é um mar de rosas. O choque de adaptação exige um reaprendizado de funções corporais bem básicas, que às vezes é muito constrangedor. O livro traz um foco forte no temido dumping. O dumping derruba muita gente. Tem um episódio narrado onde apenas um pedaço de tapioca quase causou um desmaio instantâneo nele. Qual é a física por trás do dumping? É bem agressivo. O estômago original funciona meio que como uma represa, né? Ele digere os alimentos e libera o conteúdo lentamente para o intestino. Certo. Com a técnica sleeve, essa represa é drasticamente reduzida. Alimentos que são ricos em carboidratos simples, como a tapioca, despencam quase inteiros e de uma vez só lá no intestino delgado. Meu Deus. E aí o pâncreas entra em estado de alerta máximo. Ele lança uma avalanche de insulina no sangue para lidar com essa enxurrada de açúcar toda. E aí vem o efeito rebote. Exato. O resultado imediato é uma queda vertiginosa da glicose sanguínea. Isso causa suor frio, taquicardia, tontura e aquela sensação de desmaio iminente. Que pesadelo! E o susto não fica apenas na questão do açúcar. Tem a questão da caquexia também. A caquexia é muito séria. É aquela perda de massa muscular associada à desnutrição rápida pós-cirúrgica, né? Quando a gente pensa em perda muscular, logo imagina os braços ou as pernas ficando finos. Mas vai muito além disso. Muito. O autor usa de muito humor e de uma honestidade admirável para relatar como isso afeta os músculos invisíveis, a musculatura lisa, como os esfíncteres. Essa história é emblemática. Demais. Tem a história de um coquetel super sofisticado, onde a ingestão de um simples canapé e um carpaccio de salmão resultou numa perda completa de controle. Um pesadelo social. O intestino avisou tarde demais e houve a necessidade de correr desesperadamente para o banheiro para evitar um desastre público ali na frente de todo mundo, porque a força de retenção muscular simplesmente não existia mais. Isso ilustra perfeitamente o caos do emagrecimento agudo. O corpo, quando está em um déficit calórico extremo, queima músculos para obter energia. E ele não faz distinção entre o bíceps e a musculatura pélvica, por exemplo. O que nos leva ao grande paradoxo da narrativa toda. A cirurgia resolve o problema mecânico, o hardware é trocado. Mas e o software, né? Exatamente. O cérebro do paciente continua operando no sistema antigo. É tipo instalar um disco rígido ultra rápido num computador, mas manter um sistema operacional cheio de vírus lá da década de 90. Uma analogia excelente. O autor reconhece isso criticamente. Existe o alerta sobre a ruminação, que é aquele ato de comer pequenas quantidades o dia todo, o que pode acabar alargando o estômago de novo. Sim, é um perigo real. E para entender a própria compulsão, ele cita figuras clássicas como Sigmund Freud e a teoria da fase oral, além do Jacques Lacan e a busca do desejo. Confesso que eu fiquei meio surpreso. Citar psicanálise clássica para explicar um procedimento bariátrico não seria tentar encaixar uma teoria meio ultrapassada num problema gástrico moderno? Isso levanta uma questão importante, porque, à primeira vista, parece mesmo um exagero acadêmico. Mas, na verdade, isso mapeia muito bem o cerne neurológico do problema. Mapeia como? A psicanálise aponta que a boca é a via mais primitiva de conforto do ser humano, desde a nossa amamentação. A ação mecânica de mastigar e engolir libera dopamina, que é um neurotransmissor de recompensa muito forte. Trazendo aquela sensação de alívio. Isso, ao enfrentar um estresse extremo, a ansiedade corporativa e a pressão diária, o cérebro do adulto volta a essa via primitiva em busca de um conforto rápido. Entendi. A cirurgia diminui o volume do estômago físico, mas não apaga essas rodovias neurais de dopamina lá no cérebro. Para a mente, a comida não é apenas nutrição, é a medicação anti-ansiedade mais barata e mais acessível que a pessoa tem. É por isso que o estômago novo briga o tempo todo com o cérebro antigo.
É o verdadeiro fantasma da ansiedade escondido na mente, né? Tem relatos no livro sobre ele observar as pessoas caminhando apressadas na rua, de perceber que essa pressa e essa hiperprodutividade revelam um estado de tensão que muitas vezes a comida tenta curar. Uma percepção muito aguçada dele. Muito, e essa busca inquieta por autoconhecimento levou o autor a procurar apoio não apenas terapêutico e espiritual, mas ele foi até dialogar com inteligências artificiais para tentar entender os gráficos de produção de endorfina no cérebro. Isso mostra o desespero intelectual para decodificar o próprio comportamento, né? Sim, e mostra uma mente muito ativa buscando respostas em todo lugar possível. E esse esforço intelectual expõe um perigo gigantesco no pós-operatório, que o autor brilhantemente batizou ali de mania de bariátrico. É uma armadilha cognitiva clássica. Como funciona essa armadilha exatamente? É o que a psicologia costuma chamar de erro de atribuição. O paciente desenvolve a tendência de culpar cirurgia bariátrica por absolutamente qualquer dor, desconforto ou sintoma que venha a sentir nas décadas seguintes. Ah, entendi. Fica tudo na conta do estômago. Exatamente. Uma dor na coluna, uma falta de energia passageira ou até uma alteração de humor passam a ser atribuídos unicamente à redução do estômago. O indivíduo meio que esquece que o corpo envelhece naturalmente, né? Faz todo sentido. Essa mania transforma o procedimento na única identidade da pessoa, e é isso que justifica a insistência absoluta do autor em manter o acompanhamento com psicólogos, nutricionistas e endocrinologistas pela vida toda. É a grande diferença entre operar apenas o estômago e reeducar a mente de verdade. Essa compreensão profunda da batalha psicológica torna a estrutura narrativa do livro algo extraordinário. Deixa de ser um livro comum sobre o tema. Deixa mesmo. Não é apenas um diário de lamúrias ou de grandes vitórias, sabe? É um manual de contingência altamente tático. O livro transita de memórias dolorosas para conselhos muito práticos, o que gera uma empatia gigantesca em quem está lendo. Aquele foco no dia a dia é o que salva. Sim. O exemplo mais claro disso é o que a gente pode batizar de método Cormack de mastigação. Com o estômago minúsculo, a digestão de proteínas mais complexas, tipo as carnes vermelhas, vira um pesadelo, porque falta espaço mecânico e falta ácido gástrico em abundância. É muito difícil digerir carne depois do sleeve. E sabe qual a solução prática descrita no livro? Mastigar exatamente como um esquilo. O que exige, cá entre nós, uma paciência absurda. Sem dúvida. O método consiste basicamente em colocar a carne na boca, mastigar exaustivamente até extrair todo o suco, todo aquele líquido nutritivo e depois literalmente descartar a fibra dura que sobra. Cuspir mesmo. Isso. O estômago recebe apenas o líquido já processado, evitando a dor excruciante de uma indigestão pesada. Se conectarmos isso ao panorama geral do debate sobre obesidade, fica muito claro por que essa obra funciona como um poderoso antídoto contra a culpa. Explica melhor essa ideia do antídoto. A narrativa quebra a ideia fantasiosa de que o controle alimentar vem puramente de uma força de vontade mágica ou que o paciente bariátrico acorda motivado todos os dias para comer certo. Que é um mito gigante, né? Enorme. O autor demonstra que a sobrevivência vem de adaptações mecânicas muito práticas, do planejamento tático diário e do reconhecimento das próprias limitações anatômicas. O planejamento supera a motivação sempre, não tem jeito. E o planejamento tático mais curioso relatado ali no livro foca na imprevisibilidade da rotina. Aquela parte do carro é maravilhosa. Morando em Niterói e trabalhando no Rio de Janeiro, enfrentar o trânsito diário pela ponte Rio-Niterói se torna um verdadeiro campo minado. Qualquer engarrafamento vira um perigo para quem operou. Para evitar uma hipoglicemia súbita ou até ataques de pânico engarrafado, existe o kit segurança obrigatório no carro dele. Água, damasco, castanha do Pará e gotas de Luftal para gases repentinos. Super pragmático. Mas a contingência final mostra a total ausência de vaidade médica da narrativa. Ele fala sobre a manutenção de uma garrafa de Coca-Cola vazia dentro do veículo. Como um recurso de emergência? Isso, funcionando como um urinol de emergência mesmo.
É a garantia de que as falhas repentinas de controle do corpo não resultarão em desastres piores no meio do trânsito. É a vulnerabilidade prática, totalmente despida de julgamentos. E é justamente essa recusa em performar a perfeição que torna a escrita dele tão acolhedora para quem está acompanhando. O livro normaliza a falha e normaliza a imperfeição da jornada. E normaliza até o prazer através de uma lógica muito implacável que o autor chama de matemática do equilíbrio. A matemática das calorias? O relato não esconde o consumo ocasional de uma fatia de pudim de leite condensado, por exemplo. Não há aquela pregação da privação absoluta que a gente vê por aí. O que entra em cena é pura termodinâmica. A conta tem que fechar. Exatamente. Há o cálculo superconsciente de que aquela fatia de pudim tem lá suas 323 calorias aproximadas. No entanto, o compromisso sagrado dele de caminhar de 10 a 12 quilômetros diários garante a queima de 830 calorias. O saldo calórico permanece negativo no fim do dia. Perfeito. O gerenciamento de risco prático substitui aquele terror constante da dieta. É o equilíbrio perfeito entre viver e sobreviver, né? O grande legado da obra de George Cormack é destruir essa visão glamorizada da cirurgia bariátrica como sendo uma pílula mágica que resolve tudo. Ela é só o começo do caminho. Exato. Os limites do bisturi terminam exatamente no milímetro onde começa a responsabilidade psicológica do paciente. A narrativa entrega a realidade bem crua. O corpo novo exige um trabalho de operário diário mesmo. Muito esforço envolvido. Muito. Exige monitoramento e sacrifício mecânico contínuo, mas, em contrapartida, devolve níveis de energia, esperança e saúde que eram impensáveis anos antes. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Para que toda essa engrenagem de sobrevivência funcione de verdade, o livro culmina numa mudança fundamental de filosofia de vida. Uma epifania que sustenta o hardware e o software ao mesmo tempo. É a mudança de perspectiva sobre o próprio tempo. Isso. O autor escreve que tempo não é dinheiro, tempo é vida. E para honrar esse corpo reconquistado a duras penas, ele estabeleceu uma regra de ferro. Dedica de forma totalmente negociável 2 horas por dia apenas para a própria manutenção. 2 horas sagradas. Sagradas. 2 horas para caminhar os 12 quilômetros e praticar canoa havaiana. E o detalhe mais impressionante disso tudo é que a rotina de trabalho dele continua exigindo 16 horas diárias. É muito intenso. Mas aquelas 2 horas são a medicação essencial, a verdadeira âncora que impede o navio de afundar novamente. A cirurgia, no fim, forneceu apenas a ferramenta mecânica de resgate. Mas foi a reapropriação implacável do próprio tempo que transformou esse resgate inicial numa vida próspera e cheia de vitalidade de novo. O que deixa uma reflexão final profundamente provocativa para quem nos escuta. Se foi necessário chegar à iminência de um colapso vascular completo, passar por uma cirurgia de altíssimo risco e remover a maior parte de um órgão vital, para que a ficha finalmente caísse e essas 2 horas diárias fossem priorizadas, o que seria necessário hoje para qualquer pessoa resgatar 2 horas diárias apenas para sobrevivência mental e física? É algo para se pensar com muito cuidado. Será preciso esperar a falência sistêmica bater à porta para que a mente aceite a matemática do autocuidado? Fica o convite para essa exploração pessoal.